Fala, meu querido, alô, minha querida. Estamos aqui no canal da Loja do Concurseiro. Você já sabe que é o curso online que mais cresce em todo o Brasil. E hoje estamos numa dica de ouro para você que está se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, né? Importantíssimo concurso no Estado do Amazonas. E que você que é um concurseiro assíduo, que está exatamente ligado e antenado nas dicas aqui da Loja do Concurseiro, você sabe muito bem que nós temos aí pedido no edital a geografia amazonense, a geografia do Estado do Amazonas. No caso, hoje, nessa dica que nós vamos falar, essa geografia refere-se diretamente aos aspectos humanos. Mas o que, professor Helder, o que nós vamos falar sobre esses aspectos humanos aqui, ó? População e grupos. População, e é claro, nessa ideia de grupos são as etnias, são os grupos indígenas que compõem exatamente aí o estado do Amazonas, tá certo? Então, vamos começar aqui falando já sobre o que, Helder? Falando desses aspectos. Olha só, nós temos o importante mapa do estado do Amazonas. Você sabe muito bem que é o estado brasileiro de maior dimensão territorial. Além de ser o estado brasileiro de maior dimensão territorial, também é o estado que vai abrigar a importante floresta amazônica, né? Assim como nós temos os outros estados que compõem a Amazônia Legal, o estado do Amazonas também dispõe de uma exuberante fauna, flora, de uma biodiversidade extremamente exuberante. E sempre, nunca é demais falar e lembrar você das fronteiras, tanto nacionais, né, ou seja, dos estados que fazem fronteira diretamente com o estado do Pará, com o estado do Amazonas, assim também como nós temos o estado do Amazonas realizando fronteira internacional. No caso da fronteira com os outros estados, eu destaco bem aqui, ó, uma grande fronteira com o estado do Pará. Além do estado do Pará, eu tenho uma fronteira com o estado de Roraima. Já ao sul, eu destaco a fronteira com o Mato Grosso, assim como Rondônia, e também no Acre. E a fronteira internacional, um grande destaque fica aí, ó, para a abrangente fronteira que vai pegar o Peru, a Colômbia e também a própria Venezuela. E perfeito? Então, ó, a maior dimensão territorial, vários estados aqui também nas fronteiras estaduais, e também a ideia desse estado como um membro da Amazônia Legal, com certeza um dos estados mais importantes da Amazônia Legal, em virtude da exuberância da fauna, da flora, de toda a riqueza de sua biodiversidade. E também, claro, um grande destaque está relacionado basicamente pelo fato de que o Amazonas é o estado que abriga o maior número de comunidades indígenas, de grupos indígenas de diferentes etnias que existem aí dentro do Brasil. Olha só comigo, quando eu pego o estado do Amazonas aqui em número, ó, o estado do Amazonas em números. Nós temos aqui, então, no último censo, que foi realizado no ano de 2010, você sabe muito bem que nós vamos ter uma atualização do censo agora para 2020, mas no censo de 2010, nós temos, olha só comigo, aqui 3.483.985 habitantes no estado do Amazonas. A população estimada, de acordo com o IBGE, aqui, ó, em 2018, perceba comigo que teve um crescimento populacional. Esse crescimento populacional, olha só aí, aqui 3.483.000, então aí ultrapassando um pouco da casa de um crescimento de 500.000 habitantes, ó, chegando na ordem dos 4 milhões, de habitantes estimado em 2018, que com certeza vai se confirmar essa tendência de crescimento populacional aí para 2020, com certeza, né? A densidade demográfica é uma das menores de todo o Brasil. Lembra que densidade demográfica é a relação de habitantes por quilômetro ao quadrado, e quando eu olho essa relação de habitantes por quilômetro ao quadrado, eu tenho apenas o que?
23 habitantes por quilômetro ao quadrado, né? Onde é que está a maior densidade demográfica do estado do Amazonas? Claro que você sabe que a maior densidade demográfica está em Manaus, está exatamente em Manaus, e aí eu posso até mesmo ser mais abrangente um pouquinho quando eu falo da própria região metropolitana de Manaus, né? Quando nós vamos ter aí Manaus e outros municípios aí que acabam vivendo esse processo de integração. Mas Manaus é o grande destaque e que tem uma densidade demográfica, claro, muito superior do que a ideia da densidade do estado. Helder, então eu posso perceber o que, professor? Que a população do estado do Amazonas, ela é uma população bem distribuída ou mal distribuída? Com certeza é uma população mal distribuída e muito concentrada na capital e muito concentrada na região metropolitana. Olha a dimensão territorial aqui, ó, do estado do Amazonas, né? 1.559.168,117 quilômetros ao quilômetro quadrado. Ou seja, é o estado de maior dimensão territorial, com uma população mal distribuída, com ela concentrada principalmente em Manaus e região metropolitana, com certeza aí. Mas nós não queremos falar muito nessa videoaula especificamente sobre o processo de urbanização, que daqui a pouquinho em outras videoaulas nós vamos colocar para vocês e outras dicas bem rápidas. Nós vamos falar exclusivamente da região metropolitana de Manaus, totalmente aí inserida, tendo entrelaçada com a criação da Zona Franca de Manaus. A ideia que eu quero hoje mostrar dos aspectos humanos está basicamente relacionado ao pensamento dos diferentes grupos indígenas que habitam o estado do Amazonas. Venha comigo no texto aqui, ó. O estado do Amazonas é detentor da maior diversidade social e do maior contingente populacional. Olha só comigo, do maior contingente populacional indígena no país. De acordo com o IBGE, nós temos aí, ó, 65 povos, né? Nele habitam atualmente 65 povos, somando uma população, segundo o IBGE, aqui no censo de 2010, esses 65 povos somam um total de 168 mil indivíduos, né? É o estado que tem aí o maior número de habitantes indígenas, que tem o maior número de diversidades de etnias indígenas. Grande parte dessas etnias estão exatamente em terras indígenas e também muitas delas em chamadas unidades de conservação. Helder, é muito importante a presença dessas demarcações de terras indígenas e de unidades de conservação, muito importante. Não falo nem que é importante, é importantíssimo, porque esses povos tradicionais, eles ajudam muito no pensamento do quê? Num pensamento de proteção, num pensamento cada vez mais de um equilíbrio na relação homem-natureza. Não é à toa que isso acaba sendo pedido no seu edital. Quando a organizadora pede para você entender e estudar essa geografia aí do Amazonas, destacando os grupos, é basicamente a intenção que se tem é reconhecermos que os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, castanheiros, no caso mais específico bem aqui das diferentes etnias indígenas, contribuem muito para o equilíbrio, né, para o equilíbrio da floresta, contribui muito para as propostas de sustentabilidade. Então, por isso que eu percebo que o estado do Amazonas é um dos estados no qual, na Amazônia Legal, eu tenho índices mais reduzidos de desmatamento e de queimadas. Os grandes índices de desmatamento e queimadas, na maioria das vezes, nós vamos perceber muito localizados onde? Localizado no estado do Pará, localizado no estado do Mato Grosso. O estado do Amazonas, não estou dizendo que não tenham problemas ambientais. Claro, nós sabemos que existem, mas eles são numa menor escala
comparado a outros estados, como é o caso do Pará e o do Amazonas e o estado do Mato Grosso, em virtude da exploração mineralógica, em virtude do avanço do agronegócio, em virtude de uma pecuária muito pesada. Pelo fato de termos, com certeza, um número significativo de etnias indígenas, com uma média aqui de 168 mil habitantes, isso contribui pesadamente, isso contribui decisivamente para que se tenha, com certeza, uma preservação, uma conservação, um equilíbrio na relação homem-natureza, para que possa exatamente se ter ainda índices menores de problemas ambientais. Perfeito? Então, aproxima aqui 168 mil indivíduos ocupando uma área total, olha só bem aqui, 45.232, 159 hectares de terras, né? Então, claro, muito também significativo, e é importante que seja significativo, é importante que seja reconhecido a demarcação de territórios para que se possa evitar a ideia de grilagem, que é a falsificação de documentos para tomar posse da terra, para que garimpeiros invadam terras indígenas. É importante o reconhecimento de terras indígenas e de unidade de conservação para se evitar a exploração ilegal madeireira, para preservar a etnografia, para preservar o modo de vida das diferentes comunidades indígenas que habitam o estado do Amazonas. Por isso que este número aqui pode parecer realmente grande, mas ainda não é. É necessário reconhecermos muito mais ainda terras indígenas para se evitar invasões, saqueamentos e mais problemas ambientais. Com certeza. Helder, eu queria conhecer então agora quais são aí os principais grupos. Claro que não tem como nessa pequena videoaula, nesse pequeno momento que nós temos, falarmos dos 69 grupos. Mas, claro, se você vier conosco, bem aqui na loja do concurseiro, lá nós vamos falar direitinho dos 69, né? Dos 69 grupos. Aqui eu trouxe os principais grupos. Vamos destacar, olha só, grupo Iapiacá, né? Muito importante, Apurinã também, Atroari, no qual cada uma dessas etnias tem um próprio estilo de vida, tem uma relação diferenciada também com a natureza, com o meio ambiente, acabam desenvolvendo diferentes relações sociais, diferentes relações também do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da própria sobrevivência, né? Essas diferentes etnias acabam tendo. Além dessas três, também nós temos aqui, Jamamadi, Jarauara e o maior dos grupos étnicos indígenas que nós temos no caso do estado do Amazonas, é claro que é o grupo Ticuna. Aqui é algo muito legal, entender o modo de vida, dança, questões ligadas à pintura, ligadas à arte, ligadas basicamente com a culinária, é muito importante, até porque o Ticuna acaba sendo a principal etnia, é o principal grupo indígena que habita o estado do Amazonas, perfeito? É claro que nós temos todos os outros grupos, como você viu. Para isso, olha só, eu também ainda trouxe Baninauá, Gunina e também destacando de forma legal, pela questão da pintura, pela questão da sua cultura, também os Caxinauás, de grande destaque no estado do Amazonas. O que acontece? Aqui na loja do concurseiro, nós destrinchamos tudinho isso. Helder, eu queria conhecer muito mais isso. Calma, olha só comigo. Para você acabar cada vez mais conhecendo intimamente a forma de vida, a forma, de relacionamento desses grupos indígenas, dessas etnias entre si e com a própria natureza, eu lhe convido neste momento a quê? Eu lhe convido a você fazer um grande investimento. Que investimento é esse? No caso, para assistente judiciário nível médio, por apenas
R$340, por apenas R$340 vai ser o seu investimento. Você vai ter direito a videoaulas de teoria e exercício, 2 simulados, que é um momento diferencial aqui nosso, da loja do concurseiro, visto que a equipe de professores, ela acaba realmente realizando as provas, realizando ali na semana de véspera, né, da própria prova, vai vir realmente com as questões online, e os simulados são questões muito próximas de como a banca acaba pedindo. Então, é um pacote diferenciado, sem sombra de dúvidas. 2 simulados, revisão final online, bem aqui, e o material, com certeza, todo ele apostilado, Então, técnico, assistente judiciário nível médio, apenas R$340. Para conhecimentos básicos, todos os cargos, nós temos um outro pacote, um outro combo para você. Nós temos, então, língua portuguesa, continuando a geografia do Amazonas, nos aspectos físicos, nos aspectos humanos também, legislação institucional e do Poder Judiciário, acessibilidade, informática e processo digital. O que nós temos aqui agora neste combo, Helder? Videoaulas de teoria e exercício, 2 simulados, revisão final online e o material todo ele apostilado. É por isso que eu tenho plena convicção de que estes 2 combos, eles são diferenciais no mercado. Por que você afirma isso, Helder? Eu afirmo pela experiência que a equipe tem, e é uma equipe muito rodada, que já trabalha há 2 décadas com concurso público, e também pelo fato de que nós sabemos como aproximar as questões de como a organizadora pede, perfeito? Maiores informações você vai ter então aqui, www.lojadoconcurseiro.com.br. Acesse e faça já aqui o seu grande investimento, tá certo? Aí você viu comigo todas aquelas 65 etnias. Dessas 65, colocamos 6. Apresentamos 6 grupos, né, que tem uma grande importância no estado do Amazonas. Mas, Helder, para que se possa preservar essas etnias, para que se o gesto, para que a relação, né, homem-natureza, para que os costumes, os valores, para que a própria identidade desses povos, desses grupos indígenas sejam preservados e conservados no estado do Amazonas, é muito importante o quê? A presença de programas governamentais aos povos indígenas. Então, nós temos aqui, escolhemos 2 importantes programas que tiveram grandes repercussões para essa preservação dos costumes, dos valores, dos modos de vida. O primeiro programa é o Programa Amazonas Indígena. O programa foi galgado em 3 eixos estratégicos, este programa Amazônia Indígena, que articulados englobariam diversas ações com a finalidade de apoiar, olha só comigo, com a finalidade de apoiar o etnodesenvolvimento de povos e comunidades indígenas. O etnodesenvolvimento, né? Ou seja, o etnodesenvolvimento está relacionado à preservação da cultura, à preservação da raça, a ideia de promover um desenvolvimento no qual não ameace a integridade desses povos indígenas. Essa é uma importante missão deste programa governamental aqui, que foi o Programa Amazonas Indígena. Nós temos então apoio ao etnodesenvolvimento dos povos indígenas, produção e sustentabilidade, educação, ecoturismo, infraestrutura, saúde, gestão e gestão de terras indígenas. Também foi muito importante este programa Amazonas Indígena no sentido de valorizar e divulgar a diversidade cultural e dos direitos dos povos indígenas.
E também o terceiro grande objetivo deste programa está relacionado ao fortalecimento das organizações indígenas. Este aqui foi um importante programa que até hoje tem grandes repercussões na ideia da busca deste etnodesenvolvimento dos mais de 60 povos indígenas reconhecidos oficialmente pelo IBGE no estado do Amazonas. Além disso, também temos outro importante programa que também gerou grandes repercussões. Projeto de Gestão Ambiental Sustentável de Terras Indígenas do Amazonas. O projeto foi então estruturado em 7 componentes. Quais são os componentes? Plano de Gestão Ambiental das Terras Indígenas. Além do plano de gestão ambiental, a agricultura familiar sustentável, muito importante a ideia da agricultura familiar, porque sabemos que além da agricultura familiar contribui muito para a produtividade de alimentos no país, ela também contribui para a preservação da floresta, né? Além disso, manejo sustentável de produtos florestais, agricultura familiar indígena, manejo sustentável de produtos florestais, é necessário então que se possa trabalhar com alterações planejadas para que você possa modificar a terra indígena, mas que essa modificação ela não traga impactos negativos. Desenvolvimento de produção e também do artesanato indígena, bem aí, do artesanato indígena, a valorização da cultura, a valorização da pintura, a valorização para a cerâmica, a valorização para a instrumentária e outros elementos mais. Desenvolvimento do comércio de artesanato indígena, desenvolvimento das atividades de pesca manejada e também para a própria aquicultura. E fechando aqui esse segundo programa, fortalecimento institucional da Secretaria de Estado para Povos Indígenas do Amazonas, Secretaria de Estado, de Estado para Povos Indígenas do Amazonas. 2 importantíssimos programas que tiveram grande repercussão e ainda acabam tendo repercussões, até pelo legado que acaba sendo deixado aí para essas comunidades indígenas que habitam o estado. Perfeito? Muito importante você lembrar que esses programas, eles são importantíssimos para se evitar problemas ambientais, para se evitar a invasão através de grileiros, que são aqueles que usam os documentos falsos. Importante para se evitar também a garimpagem em terra indígena, como também muito importante para até mesmo se evitar o avanço de desmatamentos na Amazônia Legal. Olha o nosso mapa aqui que nós temos, muito interessante. Primeiro que esse mapa, ele trabalha com o pensamento daquilo que já foi confirmado pela professora Berta Beck, ainda ali na década de 2000. Professora Berta Beck, que vai ter basicamente toda a sua obra científica pautada em estudos sobre as transformações ocorridas na Amazônia e que durante muito tempo realizou pesquisas pesadas no próprio estado do Amazonas, Então a professora Berta Beck, ela trabalha muito com essa ideia aqui, do arco do desmatamento e do arco da queimada. Perceba comigo que as terras indígenas mais desmatadas na Amazônia Legal, elas acabam ficando bem aqui, do oeste do Maranhão, pegando o sul-sudeste do Pará, Mato Grosso, vindo também para Rondônia. Olha só comigo como a mancha vermelha, ela é muito mais reduzida onde? Aqui no estado do Amazonas. É por isso que esses programas governamentais, eles são de grande relevância, é por isso que eles são de grande importância, pelo fato de que eles conseguem, de uma determinada forma, fazer com que essa mancha de devastação, ela exatamente não possa avançar
para o Estado, que é um daqueles que com certeza é um dos que mais contribui para a ideia da conservação da biodiversidade da floresta amazônica. Perfeito? É exatamente por isso que nós temos que compreender a importância de todas as etnias e a importância dos programas governamentais na defesa desses diferentes grupos indígenas do estado do Amazonas. Perfeito? Muito bem. Espero que você tenha gostado. Vamos testar o seu conhecimento agora um pouquinho? Vamos fazer aqui duas questõezinhas, ó. Vamos lá ver como é que você vai se sair aqui. Preste atenção. Antes da chegada dos europeus à Amazônia, a região era habitada por diferentes sociedades indígenas que apresentavam sua maneira própria de viver e de se relacionar com a natureza. Sobre o modo de vida dessas sociedades e o relacionamento das mesmas com o colonizador, é correto afirmar que, letra A nova geografia imposta pelos europeus, aí é claro que eu estou falando a nova forma de produzir o espaço imposta pelo colonizador, que é o europeu, às sociedades indígenas, foi facilmente absorvida por estes, uma vez que esta possui aspectos de relação com a natureza que atendia aos interesses dos nativos. Me pergunto, será que os nativos, as comunidades, as sociedades indígenas vão facilmente absorver esses valores europeus de dominação? Claro que não. Isso aqui com certeza está errado. Não vão facilmente absorver. Bora ver aqui a letra B. Diferentemente dos colonizadores, entre essas sociedades se destacava o trabalho coletivo, através do qual garantiam os alimentos, os instrumentos de trabalho e a moradia. Produziam apenas para a subsistência, usavam como via de circulação os rios e os caminhos de terra batida abertos na floresta. Certo, errado, certo, errado? Com certeza, marcador na tela já vindo, veio então com certeza a letra B. Helder, faz as demais comigo, com certeza. Não esqueça, ó, é um modo de vida diferenciado, utilizando os rios como meio de transporte, né? O rio como meio de integração, os caminhos de terra batido, um trabalho em cima da coletividade. Perfeito, relação perfeita aí, mostrando, evidenciando a maneira como essas sociedades indígenas vivem. Muito bem, muito bem. Bora ver por que está errado a letra C e a letra D, ó. Com a ação do colonizador português, se deu de forma pacífica. Estes exerceram seu domínio sem agressão ou destruição dos espaços antes organizados por estas sociedades, onde era priorizado a preservação ambiental. Nada a ver. Não foi pacífico, claro que foi com muita agressão e claro que eu não tenho preservação ambiental por parte do colonizador. E o erro na letra D. Apesar do colonizador português ter exercido um domínio de destruição dos espaços indígenas, vale ressaltar que os valores culturais dos nativos foram respeitados e, consequentemente, preservados, principalmente aqueles tocantes à religião. Não houve um verdadeiro massacre, eram mais de 5 milhões de nativos antes da chegada dos colonizadores aqui em todo o Brasil e que hoje ultrapassam um pouco mais a casa dos 350 mil. Nada a ver de dizer essa ideia de que os seus valores, principalmente religiosos, culturais, foram preservados. Isso não funciona, isso está errado. Venha comigo na segunda questão. Considere o texto apresentado a seguir. Fala assim: na Amazônia, as madeireiras abrem brechas enormes na vegetação. Espaços de pastagens homogêneas substituem a mata. Culturas agrícolas de mercado se espalham extensivamente sobre antigas áreas florestadas. A vegetação original não se regenera e a erosão pluvial age de forma destruidora. A cilada alternativa que exprime o conteúdo do texto, né? Muito bem mostrando principalmente aí a ação capitalista na Amazônia nos últimos 40 anos.
ligado ao agronegócio, que são exatamente as culturas que vão se espalhar, essas monoculturas, soja, dendê, a própria pecuária que também avança, como também a própria exploração mineralógica que vem ocorrendo com grande intensidade nos últimos 40 anos. Assinale a alternativa que exprime o conteúdo do texto. Letra A coexistência da floresta com as atividades produtivas tem representado um dos obstáculos ao desenvolvimento da Amazônia. A floresta é um obstáculo para o desenvolvimento? Claro que não. Não posso jamais pensar que a floresta é um obstáculo para o desenvolvimento. Eu tenho que procurar novas formas. Temos que procurar novas formas de desenvolvimento. Letra B, o ecossistema amazônico, muito resistente, tem impedido a ocupação efetiva do espaço e tornando a região pouco atraente para investimentos. Não tem nada a ver esse papo de dizer o ecossistema muito resistente e que a região ela tem sido pouco atraente para os investimentos. É uma visão totalmente errada esta aqui. Ou é a letra C ou a letra D. Vamos lá. A rápida ocupação empresarial e capitalista na Amazônia tem provocado interferências profundas, podendo ser, em alguns casos, irreversíveis no meio amazônico. Gostei. Deixa a letra C aqui, ó. Letra D, as condições ambientais ligadas ao clima quente e muito úmido têm acentuado a dificuldade de ocupação permanente na Amazônia. Então, pelo fato de termos um clima quente e muito úmido, isso dificulta a ocupação na Amazônia? Claro que não. Não podemos também ter essa visão. Letra certa é a letra C. A rápida ocupação empresarial e capitalista traz problemas para os povos tradicionais, de forma especial traz agressão para diferentes comunidades, para diferentes grupos indígenas, e é um exemplo exatamente aqui na nossa região. Perfeito? Muito bem! O que eu faço agora? Dou novamente a mensagem. Imperdível! Agora, olha só, apenas R$40. Assistente judiciário nível médio. Só revisão de véspera online. Só revisão de véspera online, no qual a equipe toda já está se mobilizando para fazer com que esta revisão seja muito semelhante de como vai ser pedido na sua prova, de como a banca organizadora ela está fazendo. E apenas R$37, aqui ó, conhecimentos básicos de todos os cargos, destacando a língua portuguesa, a geografia do Amazonas, legislação institucional do Poder Judiciário, acessibilidade informática e processo digital. Aqui nós temos para todos os cargos só revisão de véspera online. É aquela preparação de uma semana antes, que você vai ficar muito concentrado, a equipe toda fazendo um material diferenciado para que você possa gabaritar e fechar essa prova. Perfeito? O que eu faço? Lhe agradeço. Muito obrigado por você estar aqui conosco na Loja do Concurseiro e nos acompanhe nas redes sociais. Valeu e até a próxima.